Bom, aqui é Eric Berch e eu vou vou explicar aqui, fazer o vídeo referente à síntese, né, sobre a metafísica de Aristóteles. Então eu vou ler aqui a minha síntese e debater alguns pontos que eu acho mais interessante. Então, logo no começo, no capítulo 1, né, Aristóteles ele começa a apresentar suas ideias e conceitos, né, que, por exemplo, a predileção pelo sentido da visão, espécies animais e a memória, espécie humana diferente das demais, enfim. Uma coisa que eu achei muito interessante, que isso apresentar as ideias no começo, eu acho uma técnica muito interessante, que você apresenta todos os seus conceitos no começo, mas não de forma tão definida. Você somente apresenta de forma bem rasa. Então, depois, ao decorrer, você sempre vai aprofundando mais. Eu achei uma característica muito interessante. Então, beleza. No primeiro parágrafo, ele realmente só, né, no meu ponto de vista, ele só começou a citar os seus pensamentos, e os seus conceitos. E já no segundo, ele começa a entrar mais a fundo, né? Daí, ó, já no segundo, Aristóteles dá a definição do que ele acha que é um filósofo, que é essa parte que eu achei muito interessante. Bom, ele dá duas definições, só que eu vou ler as duas aqui. Ó, a primeira definição que ele traz pra gente, que seria aquele capaz de falar capaz de falar de todos os assuntos. Mas aqui, como o professor próprio citou lá no vídeo, de maneira teórica. Então, o que eu entendo disso? É igual o professor citou lá no vídeo, ele não sabe ele sabe na forma teórica, mas na prática não. Então, ele sabe muito bem como funciona na parte teórica, mas como, por exemplo, o professor citou lá no carro, se eu não me engano, ele não vai conseguir mexer no carro, porque ele só sabe a parte teórica. Então, ele consegue conversar muito bem nessas partes teóricas, entender o assunto, mas na parte prática ele não conhece. Daí, beleza. Na segunda definição. No mesmo trecho, Aristóteles dá a segunda definição. A definição para o filósofo que ele dá na segunda parte é aquele que trata assuntos que nem todas as pessoas são capazes de tratar. Eu acho assim que são aqueles assuntos, eu não sei se seria aqueles assuntos que mexem com a pessoa ou assuntos mais complexos. Eu acho que seria ambas, porque o filósofo ele tem, eu acho muito uma coisa muito interessante a pessoa debater os assuntos. Eu acho isso bastante interessante. Beleza. E ainda no segundo parágrafo, Aristóteles ele traz uma coisa assim muito interessante no meu ponto de vista. Ele compara a filosofia com o mito, né? Pois segundo ele, ambas faz as pessoas se surpreenderem. Assim, eu não entendi muito bem essa parte, mas eu acho que assim, eu acho que ele está comparando, assim, por exemplo, os conceitos de filosofia. Às vezes uma pessoa que é leiga no assunto, quando ela escuta como posso dizer, algumas ideias e algumas reflexões, ela se surpreende, né? E é igual um mito, por exemplo. A pessoa lá é um mito, ela nunca viu, mas às vezes ouvir a história, ela já se surpreende. Eu acho que ele fez essa ligação por conta disso, que as pessoas se surpreendem. Então, eu acho que foi nesse sentido, como a filosofia surpreende uma pessoa, né, nesses aspectos de demonstrar reflexões, pensamentos, a pessoa se surpreende, e o mito também, mas eu não acho muito essa comparação muito interessante, só por causa de que tem uma característica, elas parecem, mas foi aqui o Aristóteles que trouxe, né? No quarto parágrafo, ele cita os sentidos das causas. Ele coloca aqui a causa inicial, a formal, eficiente e final, segundo a definição dele. Aristóteles cita os primeiros filósofos não foram pelo caminho da teoria, mas sim analisaram o meio material. Eu acho que assim,
nessa parte que ele estava citando, como que ele não foi na teoria, assim, porque, tipo, você lê um livro de um assunto, por exemplo. Você lê o livro de um assunto lá, por exemplo, sei lá, um motor de carro, sei lá. Beleza, um motor de carro. Você lê o livro certinho, como faz as coisas, né? Tá, você aprendeu aquilo ali de forma teórica. Eu acho que ele estava citando essa forma material seria, por exemplo, a pessoa nunca leu nada, ela vai lá, ela pega e mete a mão na massa e aprende vendo as formas, observando como que funciona. Eu acho que ele quis citar nesse ponto de vista. Então, beleza. E com isso, né, ele está citando que os primeiros filósofos não foram pela teoria, e sim pelo material, como eu acho que seria observar, analisar as coisas que eles estavam interessados. Bom, aqui ele cita Tales, né, que identificou que o princípio fundamental da existência seria a água. Eu acho que ele está se referindo ao primeiro material que deu a existência ao mundo, né? Como aqui o próprio dia. Tales identificou que o princípio fundamental da existência é a água. Então, como que é o princípio fundamental? É um dos primeiros elementos que trouxe vida e trouxe a existência. Então, seria a água segundo Tales, né? Que, segundo Aristóteles, cita aqui. De Anaquimenes e Diógenes consideraram que este princípio era o ar. Então, Tales ele achava que era a água, já esses dois aqui, que era o Anaquimenes e Diógenes, eles achavam que era o ar. Já Hipaso Metapontino e Heráclito, esses nomes são bem complexos, Heráclito de Éfaso, eles achavam que era o fogo. Então eu acho que eles estavam achando, pelo que eu entendi, qual substância, qual meio que deu vida às primeiras. Qual foi o primeiro elemento que deu vida? Um dos primeiros, o meio material, o princípio, o primeiro meio material que existiu, que deu início às outras vidas. Eu acho que seria isso que eles estavam tentando passar. Aqui tem outro que também achava, já para Empedocles são os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Então, cada um achava uma forma diferente. E o último não, tem mais um. E esse aqui achava que era terra, água, ar e o fogo. E Anaxágoras de Clazomenes, eles achavam que era infinito. Bom, se a gente for parar para pensar, como que eles simplesmente analisavam as coisas, eu acho que era bem complexo definir o que era o princípio. Eu posso estar falando bobagem, não sei, mas eu acho que era muito complexo a pessoa retratar, assim, bem naquela época. E para fechar, né, tudo, Aristóteles, ele cita que ele propõe que a existência de um ser inteligente e universal, o que eu interpretaria como um ser, uma divindade, tipo como se fosse um deus, que ele propõe isso, né? Então, eu não sei o que levou ele a achar isso, mas ele cita isso, né? Então, eu acho que só foi isso mesmo da minha síntese, e só foi isso mesmo. Muito obrigado por ter assistido.